Olá, olá. Nós estamos hoje no primeiro dia do Santa Convocação. Estamos fazendo estudo devocionais através desse material. E hoje é o primeiro dia. Gostaria de compartilhar aqui com os irmãos da célula 8 e aqueles que quiserem aproveitar esse estudo que é muito edificante. Esse primeiro estudo, o título dele é O Mover Apostólico e foi elaborado pelo pastor Chad Miller. Eu gostaria de começar orando nesse momento, nesse primeiro dia, porque é um período de jejum, de oração, que toda a igreja se concentra. E é um período que ocorrem muitos milagres, muitas orações atendidas, né? E nós cremos no poder de Deus, no poder do Espírito Santo para transformar, para restaurar. Nós cremos nesse poder, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, Jesus, de te buscar a tua face, buscar a tua presença. Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa. Se muitas vezes eu não faço o que eu tenho que fazer, mas eu peço pela tua misericórdia, pela ação do teu Santo Espírito na minha vida, me transforma. Transforma meus irmãos nesses 21 dias. Hoje é o primeiro dia, nós queremos te ofertar esse dia. Aqueles que estão jejuando de alimento, nós queremos te ofertar esse sacrifício. Fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, que nós consigamos, Senhor, mais de Ti. Derrama sobre a nossa vida a Tua presença. A Tua presença é que é a razão por nós estarmos aqui, por nós estarmos aqui. Em nome de Jesus, fala conosco através desses estudos. Abençoa os meus irmãos, que eles fiquem firmes esses 21 dias. Fortalece minha vida também, Senhor, que nós consigamos terminar esses 21 dias abençoados por Ti, com mais conexão contigo, Senhor. Restaura o nosso casamento, restaura as nossas células, que novos cheguem nas nossas células, nos fortalece como líder, nos fortalece como membros, que novos venham chegar, que nos dá estratégia, Senhor, e nos dá força para também realizar aquilo que nós já sabemos, Senhor, que é relacionamento com os irmãos, misericórdia com aqueles que não Te conhecem, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a refletir a Tua glória, Senhor. Refletir a Tua glória através da nossa face, Senhor, através das nossas atitudes. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Esse primeiro estudo se chama Mover Apostólico. E é um movimento apostólico que a IDPB está vivendo. Não nasceu de um plano humano, né, o pastor fala aqui, mas de uma sequência de experiências reais, profundas e inesperadas, que revelaram o que Deus já estava preparando há anos. Quando olhamos para os relatos presentes nesse material, percebemos uma linha contínua da ação de Deus. Ele chama, direciona, envia, capacita e surpreende. Muitas vezes sem pedir permissão, apenas com pedido um sim. Tudo começou de forma simples, quando o autor foi convidado para uma viagem missionária ao Amazonas. Ele não queria ir. Responsabilidades, agenda cheia, rotina pastoral exigente, nada favorecia essa decisão. Porém, Deus falava no silêncio. A imagem de um barco chamado Apóstolo Nonato surgia repetidamente como um lembrete de que havia algo maior preparado. Durante a cantada de Natal, ao cantar Noite Feliz, ele sentiu Deus lhe perguntar: todos aqui conhecem Jesus. Você não pode dar 2 semanas para quem ainda não o conhece? Foi o primeiro sim que abriu um caminho inteiro.
Ao chegar ao Amazonas, ele encontrou um tipo de pastorado diferente. Pastores simples, sem títulos grandes, sem formação acadêmica extensa, mas com um amor imenso por suas igrejas. Igrejas que eles mesmos haviam plantado, ganhado pessoas uma a uma para Cristo. Eles viviam Atos 2, 42 a 47, de forma natural. Comunidade, discipulado, evangelismo, perseverança, paixão. Ali ele viu algo que não reconhecia facilmente nos Estados Unidos. O dom apostólico fluindo espontaneamente. Era um chamado real, visível e evidente. Anos depois, durante uma reunião de pastores em Itacoatiara, outra cena inesquecível aconteceu. Após muita discussão sobre apóstolos modernos e o significado bíblico do termo, um pastor jovem, andando com passos firmes, parou no meio da igreja e declarou com força: "Eu quero ser um pastor apostólico." Não buscava títulos, buscava vida, missão, propósito. Buscava ser como os primeiros líderes da igreja, homens cheios do Espírito que plantavam igrejas, faziam discípulos e mudavam cidades inteiras. Essa declaração expôs algo profundo. O movimento apostólico é principalmente um desejo no coração de Deus para o seu povo, que cada crente viva seus dons, use seu chamado e responda à grande comissão. Jesus não deixou um método para nomear novos apóstolos, mas deixou algo maior. Os dons espirituais. Ele distribui como quer, quando quer, sobre quem quer. E o dom apostólico, fundamento para os demais, estava claramente sendo derramado sobre os pastores da IDPB. Outro marco desse mover aconteceu com um grupo de 12 jovens, que em uma reunião de oração receberam do Espírito Santo a direção para ir à Bolívia, plantar uma igreja. Eram jovens, inexperientes, sem recurso, muitos nunca haviam saído do país. Quando o pastor tentou conter o impulso, eles responderam com maturidade e humildade: "Pastor, não pedimos sua permissão, pedimos sua bênção." Assim como em Atos 8, quando a perseguição dispersou os cristãos, Deus estava movendo aqueles jovens para fora, sem pedir permissão para iniciar o que ele mesmo havia planejado. Eles foram, passaram lutas, desafios, privações, mas permaneceram. Hoje existe ali uma igreja forte, com múltiplas congregações e discípulos sendo enviados para a Argentina. Mais uma vez era Deus dizendo: "Eu não preciso da sua permissão, mas se você me obedecer, eu te darei minha bênção." O movimento apostólico também se revela com intensidade entre os jovens do Sim. O autor, ao perceber a profundidade do chamado daquela geração, levou pequenas cruzes feitas de madeira da antiga cruz de sua igreja. Cada jovem recebeu uma. Era um símbolo do envio, um lembrete de que eles fazem parte do novo diáspora, pessoas chamadas a ir, a pregar, a plantar, a multiplicar. Outro ponto fundamental deste material é um dos maiores momentos do sermão já vividos, quando o presidente da IDPB declarou diante da PCG nos Estados Unidos: "Muitos dizem que querem ser pastores." A primeira coisa que pergunto é: "Mostre-me seus discípulos." Esta frase sintetiza o coração do movimento apostólico. Fazer discípulos, cumprir a missão, reproduzir vidas. Hoje, olhando tudo o que Deus tem feito, pastores despertados, jovens enviados, igrejas multiplicadas, dons ativados, é impossível negar. Estamos vivendo um movimento apostólico real, presente e crescente. Deus está movendo a IDPB como moveu a igreja do primeiro século. Ele está levantando homens e mulheres dispostos a dizer sim. A pergunta para aplicação pessoal: você está preparado para responder sim a este ano do movimento apostólico? Então a gente observa aqui um movimento apostólico. E aí eu pesquisei sobre a questão dos dons, né?
dos Atos 2, 42, 47. Então, dons são vários os dons. Dons de serviço, dom de fé, dom de falar em línguas, dom de cura, de orar por enfermos, dom de contribuir, né, de generosidade, dom de ajudar as pessoas, aconselhando, cuidando de pessoas, né, que é o dom de serviço, mas ajudando as pessoas, né? Ajudando as pessoas da comunidade. Dom da palavra, né? Discernimento, de ensinar a palavra. E o dom também de discernimento, de interpretação de língua. Então, são vários os dons, né? Então, peça, se você quer receber os dons do Espírito Santo, peça de Deus, né? Nós estamos nesse período de jejum, de oração. Então, nesse período você pode estar pedindo, né, esses dons de Deus. Mas primeiro você precisa saber quais são os dons, né? A gente não pode querer desejar aquilo que a gente não conhece. Então nós temos que saber que existem esses dons. Então, você já está preparado para dizer sim para esse ano? Se a sua resposta for não, eu não estou preparado. Peça de Deus, né? Nesse dia, peça de Deus que ajude a te fortalecer e ser capaz de dizer sim para esse chamado. Pergunta número 2. Quais são os seus dons espirituais e como planeja usá-los em sua vida agora e no futuro? Então, você tem dons espirituais, como todos esses que eu já falei anteriormente, né? Então, de cuidar. Então, nós somos salvos, né? Não somente, né, para nós sermos resgatados por Jesus. Nós somos salvos para servir, para apresentar esse evangelho de transformação e, né, tão grande salvação para outros, né? E de pregar o evangelho, né, toda criatura. Então, quais são os seus dons? Eu tenho certeza que você tem. Peça para Deus mostrar esses dons para você. Dom de falar em língua, dom de ensinar, dom de fé, né? Então peça, se você não tem o dom nenhum, peça de Deus, ore hoje, né? E peça para Deus lhe mostrar. 3. Se você ainda não conversou com seu pastor ou mentor espiritual sobre seus dons e seu papel no reino, poderia fazer isso? Né? Então, se você não tem nenhum mentor espiritual, se você não congrega em nenhuma igreja, se você não participa de nenhuma célula, né, procure uma igreja séria, mais próxima de você, congregue, né, peça ajuda para você desenvolver os seus dons espirituais, né? Nós somos chamados, o Senhor dá esses dons, nós somos chamados para o serviço, amém? Então vamos orar agradecendo pela palavra de Deus e pedindo, né, para que o Senhor esteja conosco nesses 21 dias, que o poder do Espírito Santo se manifeste no nosso meio, amém? Pai, fala comigo com a tua voz suave e silenciosa, Senhor. A tua voz, Senhor, é um sussurro, que nós possamos, Senhor, ter entendimento, que nós precisamos te buscar e calar também para ouvir a tua voz, Senhor. Lê a tua palavra, porque ali é a tua palavra, Senhor. Ali é a tua voz manifestada. É na tua palavra, Senhor, que tu fala conosco. Nas orações de escuta, Senhor. Em nome de Jesus. O que quer que o Senhor diga, ajude-me a dizer sim e fazer o meu melhor. Senhor, então, quando aquilo que tu revelar, Senhor, para mim, me dá força, Senhor, para realizar aquilo que tu queres que eu faça, Senhor. Ser quem tu me chamou para ser, Deus. De ti vem o querer e o realizar.
Em nome de Jesus, Pai, nos dá força. Nos fortalece, Senhor, no Teu amor. Nos ensina, Senhor, que a Tua palavra caia no nosso coração, Senhor, como um aroma suave. E frutifique, Senhor, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Que nós possamos estar amanhã novamente, no segundo dia. Que o Senhor nos fortaleça, nos capacite. Em nome de Jesus. Abençoe, desejo um dia abençoado para você. Que Deus fortaleça a sua vida, atenda às suas orações e que essas orações estejam alinhadas com Ele. Em nome de Jesus. Amém.